Senhoras e senhores, boa tarde. Damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial remota através de videoconferência, em homenagem ao Dia do Pastor, proposta pelo vereador Ronilson Reis. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos o vereador Ronilson Reis. Convidamos para compor a mesa o presidente da Igreja Bom Pastor, pastor Eduardo Saba. O secretário executivo do PROCON Goiás, senhor Welton Lemos. Presidente da Assembleia de Deus Betel, pastor Gentil. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura desta solenidade. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial em homenagem ao Dia do Pastor. Nesse momento eu quero convidar a todos, em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional. Convidamos o vereador Ronilson Reis, propositor dessa sessão especial, para fazer o seu pronunciamento. Senhores e senhoras, pastores, missionárias, pastores, eu quero estar cumprimentando neste momento pastor presidente da Igreja Bom Pastor, que é o pastor Eduardo Saba, com a digníssima esposa.
Cumprimentar também o nosso secretário executivo do PROCON Goiânia. Eu falo vereador porque ele vai se tornar vereador, nosso primeiro suplente, o Elton Lemos. Cumprimentar também o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus de Betel, que é o nosso amável pastor Gentil, essa figura emblemática no meio pastoral no município de Goiânia. Eu quero cumprimentar também a irmã Nilda Dornelles, que está aí online. Pastora Nilda, nós estamos aqui, nós sabemos que esse período de pandemia, nós temos a nossa sessão, ela é híbrida, um pouco presencial, mas nós temos o pessoal que participa aí virtualmente. Pastora Nilda, muito obrigado por estar participando conosco desta sessão solene, em homenagem ao Dia do Pastor, que também estende às pastoras, aos missionários, os desbravadores do Evangelho. Quero cumprimentar meu amigo pessoal, pastor Janilton. Pastor Janilton é pastor da Assembleia de Deus de Campinas, lá do Curitiba. Também com a sua digníssima esposa, que é a pastora Cleibe. Pastor Janilton, muito bem-vindo, obrigado por o senhor estar participando conosco dessa sessão solene. Essa sessão é para vocês, é o Parlamento Municipal, que é a Câmara Municipal, homenageando os pastores. Mais do que justo esta homenagem, porque nós sabemos a dificuldade do exercício do sacerdócio. Quero cumprimentar também a pastora Maria de Jesus, que também está online, não está presente, mas consta que ela está online. Na pessoa do meu amigo, pastor Rony. Pastor Rony, obrigado pela presença do senhor. Na pessoa do senhor, eu quero cumprimentar todos os outros pastores, pastoras, missionários que estão aqui. Nós sabemos que são de várias instituições, Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, Assembleia de Deus de Vila Nova, Betel, Igreja Batista Renascer, vários ministérios compondo conosco aqui essa sessão solene. Bem, o vereador Ronilson, ele é de origem cristã. Vereador Elton Lemos, e também pastor. Isso me faz lembrar a minha avó, como uma das precursoras da nossa família, que entendeu a importância do Evangelho na vida das pessoas. A minha tia me conta, eu não conhecia a minha avó, que ela recebia na casa dela, morava no interior, região onde tinha muitas fazendas, recebia os missionários, que na época saía ao campo, pastor Elton, para poder pregar o Evangelho. E quando chegava na casa dela, se hospedava, onde ela fazia comida, fazia café, e recebia os missionários que saíam em busca de alma e pregar o Evangelho. E eu vejo que os anos se passaram, mais de 30 anos se passaram, e Deus me permite de ser vereador da cidade de Goiânia, após mais de 35 anos. Mas vejo, sem radicalizar, como um dever meu, como parlamentar, honrar as autoridades eclesiásticas. Porque, sendo oriundo de família cristã, que passou muita dificuldade, nós sabemos que hoje o Evangelho, ele tem uma facilidade maior para ser pregada na atualidade, através de redes sociais, televisão, através de rádios. Mas naquela época era montado a cavalo, aonde se levava a palavra das boas novas, onde se levava o novo nascimento para as pessoas.
e me faz lembrar que Deus me permitiu ser vereador de Goiânia, e hoje, com muita honra, apresentei o requerimento para a sessão solene, em homenagem ao Dia do Pastor, que se passou, mas que nós estamos prestigiando com essa sessão solene no dia de hoje, até por causa de agenda do nosso cerimonial. Mas o que me honra maior ainda é saber que os anos se passaram e Deus, com a sua infinita misericórdia, nos transcendeu de dar oportunidade para uma pessoa que chegou há 23 anos em Goiânia, dormindo no chão, não tinha nem um colchão para dormir. Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece a minha história de superação, e depois de 23 anos, acreditando no Evangelho, acreditando no poder da transformação da palavra, Deus me permite hoje ser vereador dessa cidade, e não me faz perder as minhas raízes, porque para mim, eu estou vereador. Eu sou advogado, mas eu estou vereador. Então, para mim, nada mais, nada menos do que honrar aos pastores, aos missionários, aos verdadeiros hombridão que essa sociedade tem, que muitas vezes passa-se despercebido. Pastor Eduardo Saba, o senhor é um dos pioneiros pastores de Goiânia. O senhor conhece muito bem a história do Evangelho e da dificuldade que os pastores enfrentaram lá atrás, no início. Hoje está pavimentado o Evangelho, no sentido da facilidade de pregar. Pastor Gentil, nós sabemos que é um dos precursores da Assembleia de Deus no estado de Goiás, e que foi o primeiro pastor, se não foi o primeiro, a pregar o Evangelho na televisão, onde as pessoas não acreditavam na televisão, ou descaracterizava, espiritualizava. Ele usou o instrumento da televisão e levou a palavra. E até hoje, quando não é o senhor, pastor Gentil, é o pastor Welton, falando ao coração. Já passou pela Band, pelo SBT, toda vez eu, 5h30 da manhã, 6 horas, estou ali vendo o senhor ali pregando, ou então o pastor Welton. Então isso são os verdadeiros heróis que vivem no anonimato para a sociedade, mas para o mundo espiritual, são os verdadeiros alicerces dessa sociedade. Então, pastores, eu quero aqui nesse momento congratular com vocês a importância do exercício do sacerdócio. Receba esta homenagem, não do vereador Ronilson, mas da Câmara Municipal, aprovado por 35 vereadores dessa casa, essa sessão solene. Não tenha somente o diploma dessa sessão solene como uma importância, mas em toda essa sessão solene é o Parlamento Municipal homenageando vocês. A minha gratidão a Deus transborda qualquer sentido do mundo natural de hoje estar dirigindo esta sessão e homenagear a todos os pastores. Queria eu, oxalá, se eu pudesse, homenagear todos os pastores de Goiânia, mas infelizmente não comporta, somente 100 pastores vão ser homenageados nessa sessão, mas acredito que o ano que vem nós vamos estar fazendo também, e vamos estar chamando outros pastores, mas que se tem alguém que não foi homenageado nesta sessão, que receba a homenagem deste vereador, porque eu sei que esse vídeo vai percorrer, e muitas vezes o senhor não esteve na lista, no nome aqui, mas não foi esquecimento desse vereador, por falta de comportação, de estrutural do cerimonial, não pode ultrapassar. Mas pastor, receba a minha homenagem singela,
como uma grande honraria por parte desse parlamento municipal ao Dia do Pastor. Tem uma certa história que um dia chegaram para Billy Graham, um dos maiores ganhadores de alma, é conhecimento de todos. Billy Graham, todo presidente dos Estados Unidos, o senhor é convidado para ser conselheiro. Percebe-se que o senhor tem muito prestígio, não só com os presidentes, mas com a nação americana. Por que o senhor não sai candidato a presidente dos Estados Unidos? Billy Graham, sabiamente, ele falou: ora, você acha que eu vou me rebaixar de ser ministro de Deus para ser presidente dos Estados Unidos? Entenda-se que o pastorado, que o ministério sacerdotal está acima de qualquer cargo neste país. Porque amanhã, como gestor, o prefeito Rogério, ele vai sair e vai vir outros. E cada um tem uma forma de administrar e tem uma forma de conduzir a cidade. Ou seja, o cargo é temporário. O cargo pastoral é eterno. E tem mais ainda. Envolve-se em busca de vidas de pessoas que estão na sarjeta. Ontem eu estive visitando a Igreja Batista e BVN Church, pastor Oliveira, foi aniversário dele ontem, e acabei visitando a Casa de Recuperação Vida. E eu dei uma palavra para os internos da Casa de Recuperação Vida, mostrando para eles a importância daquele trabalho, a importância do trabalho pastoral. Que eles, naquele momento, agradecessem a Deus pela oportunidade de um pastor, de uma pastora, ter tido a ideia de ter criado aquela instituição, para hoje estar estendendo a mão para eles, dando uma oportunidade para a inserção na sociedade, ou seja, retornando ao caminho correto. Então, esse é um dos exemplos que eu tenho, pastores, mas que são uma série de exemplos de pastores que estão acompanhando o trabalho do Evangelho, é numa casa de recuperação, é numa igreja lá na periferia, que muitas vezes não tem um reconhecimento do Estado, da União, do município. Mas eu quero encorajá-lo que naquele grande dia estará e chegará o seu reconhecimento. Porque muitas vezes você tem lá a sua igreja com 50 pessoas, 100 pessoas, e acha que é insignificante pela quantidade de pessoas. Ora, como cristão, usando a Bíblia, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, parabéns, pastores, vocês que estão lá na periferia, trabalhando, cuidando de vidas, resgatando vidas, são mais do que privilegiados nesta terra, com toda dificuldade, porque eu sei que muitos passam muita dificuldade para conduzir a obra, mas é Deus que sustenta e que mantém essa obra viva. Eu quero nesse momento também agradecer meu amigo pastor Jorge Carlos, também está online, pastora Maria de Jesus, o Cleverson está online também, o pastor Cleito Silva está online, nosso amigo pastor Marcos também está online, que Deus possa abençoar. Também a nossa amiga, a Rose Castelo, Ministério ID, com a sua filha, a Adne. Muito obrigado pela presença de todos. E o pastor Wender Marcelo também está online. Eu sei que falta-me palavras para demonstrar o carinho que eu tenho pela obra e pelo trabalho pastoral. Mas sinta-se homenageados neste momento por este parlamento e por esse vereador. Nesse momento, falando em nome dos homenageados, eu quero convidar o
pastor presidente da Igreja Bom Pastor, pastor Eduardo Saba. Ele vai falar em nome dos homenageados, com um tempo de 5 minutos. E, posteriormente, o pastor Gentil, da Igreja Batista, também falará em nome dos homenageados. Vamos aproveitar esses grandes homens de Deus, esses grandes baluartes, falando em nome de todos os homenageados. Pastor Eduardo Saba. É com alegria que nós estamos aqui. Ser homenageado por pregar o Evangelho é um privilégio dobrado. Vereador Ronilson, é com alegria que nós recebemos, não no nome pessoal. Nós não fazemos absolutamente nada sozinho, nem Jesus fez. De cara ele pegou 12 pessoas, sem contar os que foram sendo acrescentados. Então, nós representamos uma geração, e uma geração que tem compaixão, que tem no coração um impacto na sua própria vida e que querem transmitir. Já foi dito que as pessoas que mais impactaram as gerações das quais viveram não foram as mais inteligentes, nem as mais ricas, nem as que socialmente estavam mais infiltradas, mas sim as que tinham maiores convicções. Uma coisa que faz diferença no Evangelho é justamente a convicção gerada pela vida de Jesus Cristo na sua própria vida. Eu gosto da palavra do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 4, verso 1, ele diz assim: que os homens nos considerem ministros de Deus e dispenseiros das boas novas. E o que se requer desses homens é que cada um seja encontrado fiel. Eu quero que você entenda que para nós é um privilégio estar compartilhando com tantos pastores, com as pessoas que estão. Pastor Gentil é um homem que tem atingido tantas pessoas com o Evangelho, não sozinho, mas com uma equipe do qual ele investiu, da qual Deus fez agregar a sua vida. Isso acontece comigo, acontece com cada pessoa. Também o secretário executivo, o Elton Lemos, são pessoas que são sensíveis à voz do Evangelho. Eu quero te falar, eu não tenho tempo, mas eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, o que não é ser pastor? Não é ser pastor, não é o administrador de uma instituição religiosa, não é o camarada que não tinha mais nada para fazer e fez uma opção, não, vou ser pastor, quem sabe, né? Nada disso. O que não é ser pastor? Não é ser simplesmente uma pessoa que não tem sentimentos, não é também alguém que não tem amor pela sua família, não é alguém que quer simplesmente um posto, um cargo, quer sobressair sobre outros, não é alguém que não adoece, que não queira ser valorizado, mas é alguém, acima de tudo, que entendeu o chamado que Deus pôs na sua vida, que compreendeu a grande comissão, lá que o próprio Jesus estabeleceu, ide, não era só pregar o Evangelho, é fazer discípulos, e mais, levá-lo ao batismo, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia ainda continua dizendo, ensinando-os a guardar. Essa é a grande comissão. Esse ide tem que estar entranhado em nós. Por isso, estar aqui hoje celebrando o Dia do Pastor é glorificar a Deus por tantas pessoas chamadas, por tantas pessoas que provaram do Espírito Santo na sua vida. Gente que renunciou a si mesmo
até aos seus próprios sentimentos para dar ao outro. Gente que mesmo afrontado amou, que mesmo sendo rejeitado foi em busca. Gente que viveu contradições nas suas próprias emoções, porque ao mesmo tempo que ele está no velório, ele tem que sair para uma festa. Ao mesmo tempo que está celebrando o nascimento de alguém, de uma criança, ele está lá nas UTIs, orando por pessoas. Alguém que senta com um casal, que aconselha, que restaura famílias. Por isso que o apóstolo Paulo fala bem claramente, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Não é eu me apresentar como ministro, mas que as pessoas olhem para a gente e digam: você é dispenseiro das boas novas, da sublimidade, daquilo que vem dos céus. Isso faz toda a diferença. Que dia a dia aprendamos nós a valorizarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e com certeza a nossa vida jamais será a mesma. E que não percamos a visão, o foco e o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe cada pastor, que abençoe essa casa, trazendo dos céus visão plena, propósito de abençoar, não apenas a assembleia, não apenas as próprias vidas, mas para gerar nessa cidade o melhor, a bênção, e também produzir benefícios que vão alterar o curso da vida. Que Deus abençoe a todos. Esse momento, pastor Gentil, pode usar a tribuna lá, pastor Gentil, tá? Fica mais confortável para o senhor, usa a tribuna. É com alegria que participo deste momento especial da Câmara Municipal de Goiânia, em homenagem ao Dia do Pastor. Quero com alegria cumprimentar o autor da proposta e presidente da mesa, o vereador Ronilson Reis, este homem em primeiro mandato, mas que já se deslanchou tanto que parece ser um político já talhado para esta função, né? Está aqui fazendo toda a diferença na Câmara Municipal. Cumprimentar meu amigo, pastor Eduardo Saba, com quem temos compartilhado propósitos, sonhos e ideias, já por muitos anos nessa cidade, mesmo antes dos nossos cabelos começarem a branquear. É também com alegria que eu cumprimento o pastor Welton Lemos, hoje secretário executivo do PROCON, que eu dei a ele o privilégio de ser meu genro. Cumprimentar a todos os pastores e pastoras presentes aqui neste auditório e também presentes através das plataformas digitais, participando deste ato tão bonito e tão maravilhoso. Dizer a todos vocês que muitas coisas vêm à cabeça de nós pastores quando participamos de um evento como este. Eu nasci, meus pais já eram crentes, e isso já fazem 71 anos, e nossa casa sempre recebia, morando na roça, morando em cidades pequenas, sempre recebia a presença de pastores. Alguns deles chegavam para nos visitar montado a cavalo. Outros chegavam já mais evoluídos, montado em uma motocicleta. Mas não lembro de receber nenhum pastor em casa enquanto era criança que chegasse de carro. No máximo de uma motocicleta Java, que fazia um barulho bonito, e nós meninos ficávamos ali em volta daquela moto, olhando aquilo como sendo um bicho de outro mundo. E o tempo passou, o Evangelho prosperou. Mas se nós hoje, que estamos aqui sendo homenageados, não poderíamos deixar de dar graças a Deus por estes, que andaram nos lombos de cavalos, muitas vezes pedalando uma bicicleta, ou às vezes conduzido por uma motocicleta, abriram as portas do Evangelho neste estado de Goiás. Saíram pelas fazendas, saíram pelas pequenas cidades
E por onde eles passaram? Eles deixaram a marca do Evangelho, deixaram a igreja plantada. E se hoje nós, nesta geração, e das gerações ainda mais recentes, que estão exercendo o ministério, foi porque surgiram homens corajosos, que enfrentaram muitas vezes onças pelas estradas, enfrentaram muitas vezes perseguições e pedradas, e todo tipo de ameaça, porque eram pregadores do Evangelho. Não esqueço nunca de um pastor que infelizmente já faleceu. Ele saiu de casa e foi ministrar Santa Ceia numa fazenda, e tinha que passar dentro de uma mata. E quando ele estava passando por aquela mata, ele observou com a lanterna, o dia já tinha findado, era início da noite, com a lanterna, ele notou que tinha uma onça deitada no meio da estrada. E ele carregando aqueles elementos da Santa Ceia, sem uma arma, porque o pastor nunca usa uma arma de fogo, ele olhou para aquela onça, e se ele corresse, a onça poderia correr atrás. E ele só disse o seguinte: onça, sai da frente, senão eu passo por cima. E seguiu em frente, rumo à onça. E a onça pulou de lado, ele passou e foi embora. Então, esses pastores que enfrentaram tudo isso, hoje nos dão este exemplo importante de fé, de coragem, de determinação, de disposição, de pregar o Evangelho, passando muitas vezes por privações. E nós damos graças a Deus, porque no mínimo 1/3 da população brasileira hoje confessa Jesus como Salvador. Isso porque lá atrás alguém trabalhou com afinco, alguém fez uma grande obra. E nós, ao sermos homenageados hoje, devemos considerar isso como uma motivação maior para continuarmos a nossa tarefa. Se nós entramos num tempo da história em que o Evangelho já encontrava maiores facilidades para ser recebido, nós devemos entender que tem muita gente para ser alcançada, que tem muitas famílias para serem alcançadas, que tem muitas cidades para serem alcançadas, que tem muitos povos para serem alcançados. E hoje, com as facilidades que temos que trabalhar com afinco, para que nós possamos produzir vidas e mais vidas que possam confessar a Cristo como Salvador. Eu louvo a Deus pela vida do vereador Ronilson, por esta Câmara Municipal. Eu lembro que eu recebi um título de cidadão goianiense, quando a Câmara Municipal era ainda lá na Rua 4, naquele edifício chamado Parthenon Center. Já tem muitos anos. E aqui eu tenho essa familiaridade de vez em quando comparecer a um evento. E nesta tarde eu estou muito feliz por ser homenageado pelo Dia do Pastor. E digo a vocês, honro ao meu Deus, e esse título que a mim será entregue como uma homenagem ao Dia do Pastor, eu transfiro a Jesus Cristo, porque Ele sim pagou o preço, Ele sim fez a obra necessária, Ele sim abriu o caminho, Ele sim me chamou, Ele sim nos chamou para que nós pudéssemos estar representando a Ele aqui na terra e cumprindo este ministério, conforme diz Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que Jesus Cristo me deu o privilégio de realizar. Louvado seja o nome do Senhor e obrigado a todos no nome de Jesus. Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Ronilson Reis, prestará justa homenagem ao Dia do Pastor, através da outorga do diploma de honra ao mérito, que contém os seguintes dizeres: Diploma de honra ao mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Ronilson Reis, expressando o pensamento do povo goianiense, confere o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial, em homenagem ao Dia do Pastor, em reconhecimento à importante missão de prover acalento espiritual e guiar os fiéis goianienses. Goiânia, 23 de junho de 2021, assinam Romário Policarpo, presidente, Ronilson Reis, vereador. Convidamos o vereador Ronilson Reis para se posicionar junto ao pavilhão das bandeiras para proceder à entrega dos diplomas. Para receber o diploma de honra ao mérito, convidamos pastor Eduardo Saba.
Pastor Gentil Rosa de Oliveira. Pastor Welton de Oliveira Lemos. Pastor Allen Rodrigues de Oliveira. Pastora Bárbara Calembo. Pastor Divino Eterno Machado. Pastora Elisângela Dias Alves da Cunha. Pastor Geovan Barbosa de Souza. Pastor Leonardo Marcati Calembo Batista. Pastor Micael Cândido Basílio. Pastora Moema Sabá. Pastor Rony Ferreira dos Santos. Pastora Rose Castelo. Pastor Valteilton Alves Barbosa. Pastor Wesley Carlos da Cunha. Pastor Wesley Ferreira Adorno. Nesse instante, o vereador Ronilson Reis fará a leitura dos nomes dos homenageados que estão acompanhando pela internet. Senhores, nós estaremos lendo aqui o nome dos homenageados. Quero cumprimentar também meu amigo, Pastor Marcelo Marques, Ministério Vila Nova. Pastor Marcelo parece que está longe. E corrigir também o pastor Janilton, ele não é do Curitiba, ele é da Vila Mutirão. É melhor, né? A Vila Mutirão é maior e melhor. Vila Mutirão. Vamos lá então. Pastora Adélia Regina, pastor Adenilton Rodrigues Marques, pastor Alailson Severino Dias, pastora Aline Nunes L. Marques, pastor Antônio Anis Pereira, pastor Carlos Antônio Teixeira, pastor Carlos Augusto Dias de Mesquita, pastor Cleito Rodrigues de Oliveira, pastor Cleibe Barbosa de Sena Veleda, pastor Cleito Monteiro da Silva, pastora Cleusa Benícia Porto de Souza Anis, pastor Cleverson Jorge Fornazier, pastor Clodoaldo Lourenço, pastora Dalma dos Santos P. Monteiro, pastora Débora Mara Vieira de Souza, pastora Deusinha A.C. Silva, pastora Edna Lúcia da Silva França, pastor Egídio Alves Fogaça, pastora Helenice Luísa dos Santos Mendes, pastora Elisama Gomes Ribeiro Ferreira, pastora Elizabeth Felipe Pinheiro Terentim, pastor Elson Pereira Mendes, pastor Erivaldo Machado, pastora
Evanilda de Souza Oliveira Pires, pastora Fabiana Stephanie de Souza Maciel, pastor Júnior Pimentel Monteiro, pastor Fábio Rosal da Silva, pastor Fábio Souza Lima, pastor Franciel Lopes da Silva, pastor Francisco Carlos Borges da Silva, pastor Genismar Marques de Souza, pastora Gigriola Leal Magalhães Borges, pastora Gilvânia Rodrigues Pains Lima de Oliveira, pastora Gilza Betânia Maciel Souza, pastora Gisele Cristino de Jacinto Vaz Leite, pastor Gleidson Júnior Ferreira, pastora Irislene Assis Queiroz Silva, pastora Ivone Machado de Oliveira Lourenço, pastora Jaislaine de Araújo Jacinto Cardoso, pastor Janilton Rodrigues Veleda, pastor Jean Carlos Basílio Alves, pastora Joana Darque da Costa Oliveira, pastor João Carlos Ribeiro Lima, pastor João Pereira da Silva Queiroz, pastor Jolivan Alves Lima, pastor Jorge Carlos Jacinto Cardoso, pastor José Afonso da Silva, pastor José Paulo Galvão, pastora Joseli Rosa Santana de Paula, pastor Júnior Pires Moura, pastora Karen Meirelli Ludovino e Silva Lima, pastora Carlilei de Oliveira, pastora Lane de Sá França Braga, pastora Lília Silva Martins, pastor Marcelo Weber Marques, pastora Márcia Cândida Neto Basílio, pastora Márcia G. Rabelo Rodrigues, pastora Marcilene Cabral Cruvinel de Oliveira, pastora Maria de Jesus Caetano, pastora Marley Ludovino e Silva, pastora de Jesus Fogaça, pastora Michela Cristina Machado Teixeira, pastor Moabe Lima de Oliveira, pastor Nazon Rodrigues Nazário, pastora Narla Cristina da Silva Nunes Marques, pastora Nilda Dornelles de Souza Moraes, pastor Nilton Sanches Flores Júnior, pastora Noraide Maria Moreira da Silva Barbosa, pastor Odimar dos Reis Ferreira, pastora Paula Regina Rodarte Camilo, pastora Priscila da S. Fornazier, pastora Priscila Ximenes Barbosa, pastor Roge Alves Bueno, pastor Rogério Camilo Ramos, pastor Ronaldo Luiz de Souza, pastora Rosângela Lopes da Costa, pastora Silvana Vaz Leite, pastor Simval Delon Nunes de Araújo, pastor Thales Silvério de Faria, pastor Valdir Correia de Lima, pastora Vênia Dias Teixeira, pastor Vinícius Lima Rodrigues, pastor Wagner Gonçalves Souza Gonçalves, pastora Vanderleia Resplandes Araújo da Silva, pastor Wendel Marcelo Pereira dos Santos, pastor Vilmar Pereira dos Santos, pastora Zaida da Silva Caetano Araújo. Esses são os pastores que foram homenageados. A nossa assessoria vai estar entrando em contato com todos para entrega dos diplomas. E quero agradecer, nesse momento, todos que compareceram nesta sessão solene, você que nos acompanha aí pela internet, de forma híbrida. Quero agradecer também ao cerimonial da Câmara, na pessoa da chefe do cerimonial, a Nara. Agradecer todos os funcionários da casa, os assessores que colaboraram para essa sessão solene. E gratidão a todos que estão aqui no plenário. Receba esta homenagem, este diploma, como uma singela homenagem do Parlamento Municipal de Goiânia, homenageando aos nossos pastores.
e que nesse momento eu quero agradecer a todos e dar por encerrada a nossa sessão solene. Que Deus possa abençoar a todos.